Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre formulários. Então, vamos ver mais alguns conceitos relacionados a formulários, alguns atributos que foram incorporados na nova versão do HTML. Então a gente vai falar um pouco mais a respeito desse assunto na nossa aula de hoje. Vamos lá? Bom, a última aula nós finalizamos falando a respeito de dois tipos de botões, que é o botão de resetar, de limpar todos os dados, e o botão de submit, que trata a respeito do envio das informações do nosso formulário. Lembrando que para a gente resgatar essas informações, depois que o usuário preencheu, clicou em enviar, por exemplo, a gente precisa de uma linguagem de programação. Então, ou JavaScript, PHP, Java, alguma linguagem de programação que vai filtrar esses dados que foram digitados para que eles possam ser visualizados, armazenados na base de dados ou manipulados de alguma forma. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é apenas a forma de trabalhar com um formulário para preenchimento desses dados. Futuramente veremos a parte de manipulação dos dados, de resgate dessas informações que foram digitadas. Tá? Então, o último assunto que nós falamos foi a respeito dos botões de enviar e resetar. Além disso, nós temos um outro botão que a gente chama que é um botão com função indefinida. Por que indefinida? Porque previamente ele não tem nenhuma função, tanto de submeter os dados, enviar as informações, ou então de deletar ou limpar as informações do formulário, que é o input type button. Então, o que vai modificar, nos outros botões a gente tinha submit ou reset, aqui a gente tem input type button. Tá? Essa função para esse botão ela vai ser aplicada por meio da linguagem JavaScript, por exemplo, que a gente vai tratar os dados a partir do momento que eu clicar no botão. Então, ele é um botão que previamente não tem nenhuma função específica. Outra informação que nós temos quando se trata de formulários são os menus drop-down ou as caixas de seleção. Essa instrução, ela não é, como a gente viu até agora, tudo a gente utilizou a instrução input, para entrada de dados. Essa instrução, ela não é um input, ela é um select. Tá? Então, para eu trabalhar com esse tipo de campo do nosso formulário, eu utilizo a instrução select, name, estado, que eu defini um nome específico para esse select. O name ele é referente a como se fosse o nome de uma variável, que toda vez que eu precisar resgatar a informação selecionada ou digitada para aquele campo, é pelo name que eu vou acessar. E aí eu tenho várias opções que eu posso colocar no select, que é através da instrução option. Então, quando eu utilizo um menu drop-down ou uma caixa de seleção, ele vai criar algo do tipo semelhante a esse de cima aqui, essa imagem de cima que nós temos. E ele, quando eu clicar sobre o item, ele vai me abrir uma caixa de seleção de vários elementos. Então, nesse caso aqui, eu teria uma caixa de seleção de estados, onde eu consigo selecionar o estado específico correspondente àquela informação do meu formulário. Tá? Então, o select ele abre uma caixa de seleção, possibilitando eu clicar, vai abrir um menu e eu posso selecionar uma das opções específicas ali. Vamos para o nosso código, só para a gente visualizar um exemplo na prática de como a gente trabalhar com isso. Então vamos para o nosso editor de código. Vou criar aqui toda a estrutura HTML necessária. Vou colocar o título aqui, que vai ser a aba do meu navegador de formulários. A tag form, que vai delimitar um formulário. E aí eu posso utilizar, por exemplo, aqui, selecione um estado. Ou somente estado. Eu posso utilizar a minha instrução select. O select ele vem acompanhado da instrução name, que seria o identificador daquele campo do meu formulário. Então vou colocar aqui name estado mesmo. E eu posso utilizar vários grupos, de várias opções específicas. Então, por exemplo, eu posso utilizar aqui Mato Grosso do Sul. E aí eu vou adicionar um value para esse campo com a sigla do estado. Tá? O que seria o value?
o value no campo é a informação que vai ser enviada quando o usuário selecionar. Esse texto aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, é apenas uma informação do campo. O que realmente vai ser enviado quando eu clicar no botão de submeter, por exemplo, é o que está dentro do value. Tá? Então eu vou enviar a sigla aqui para facilitar. Então eu posso colocar um outro option aqui e colocar Mato Grosso. Value MT. Mais opções aqui. Então vou colocar mais uma opção. São Paulo. Value SP. Tá? Quando eu vou no navegador, salvei a minha página. Vou lá no navegador para visualizar. Quando eu acesso o navegador, eu tenho a opção aqui, ó, estado, foi selecionado. E aí, quando eu clico no campo, na caixa de seleção, ele me dá a possibilidade de todas as informações que eu digitei lá no option. E eu posso selecionar qual eu quiser. Tá? Então, o Select me possibilita essa seleção, né, grupos de seleção aqui. Quando eu clico, ele abre uma caixa que eu consigo selecionar alguns dos elementos. Agora, olha que interessante, ó. Eu posso, vou voltar lá no código, né, para a gente visualizar. Eu posso pensar num campo que ele vai ser previamente selecionado. Então, eu vou criar aqui um option que eu quero que quando for carregado o meu select, essa opção seja selecionada. Então, eu vou colocar aqui, ó, selecione um estado. E aí eu posso adicionar no option a instrução select, que ele vai me dizer que esse campo é o campo que vai ser selecionado quando eu carregar o meu formulário. Agora, eu não quero permitir, por exemplo, que o usuário selecione essa opção. Porque quando ele abrir a caixa de seleção, eu quero que essa opção seja desabilitada. Porque eu quero realmente que ele selecione um estado específico e não essa informação que é selecione um estado. Então, além do select, eu posso colocar a instrução disable. Esse campo vai estar desabilitado e o usuário não consegue clicar nele. Então, o select faz com que o campo seja selecionado por padrão, é ele que vai ficar aparecendo quando eu carregar meu formulário, e desabilitado para que eu não consiga clicar nele e selecionar essa opção, visto que eu quero que o usuário selecione um estado mesmo específico. Então, se eu for lá no navegador para visualizar, atualizei minha página, ó, quem que começa selecionado? O campo que eu apliquei a opção Select. Se eu abrir aqui, pode ver, ó, que selecione um estado, ele está até com uma cor diferenciada, porque ele é um campo desabilitado, então eu não consigo selecionar ele. Ó. Posso tentar clicar e ele não vai ser selecionado, porque justamente eu quero que a pessoa selecione um estado específico e não a mensagem selecione um estado, tá? Então, essas instruções a gente pode acrescentar ao nosso select, que vai permitir ali uma facilidade para que o usuário saiba o que ele precisa selecionar, não permitir com que ele selecione algum campo específico que está desabilitado, tá? Então, essa é a ideia de trabalhar com o select. Voltando lá ao nosso material, próximo campo que a gente tem em formulários é os campos de áreas de texto, ou text area. Esse campo ele permite com que a gente digite mais informações. Por exemplo, eu tenho um formulário de uma notícia. Um input simples vai ser, por exemplo, onde eu vou digitar o título da notícia, o subtítulo dela. Mas eu quero um campo mais aberto, um campo maior, permitindo com que eu digite um texto, por exemplo. O text area ele é justamente para essa ideia. Ele é um campo maior que permite com que eu digite várias informações e ele vai criando, se por exemplo eu atingir o limite do tamanho ali do text area, ele vai criando uma barra de rolagem para que permita com que eu continue digitando. Então, a instrução que eu utilizo para escrevê-lo, text area, name para todos os campos, né, que é a definição do nome dele, rows define a quantidade de linhas que esse campo, que esse text area tem, né, isso vai se basear em caracteres, tipo 12, ele vai permitir até 12 caracteres, por exemplo, seguidos, né, um embaixo do outro.
e até 50 caracteres na horizontal. Então você pode digitar e quando chegar no 50 ali, que é o limite, ele vai continuar digitando, só que mostrando abaixo, tá? E esse é um campo que ele precisa de uma tag de fechamento, né? O /textArea. Tá? Então se a gente visualizar lá no nosso editor de código, vamos criar um textArea aqui para a gente visualizar como que isso funciona. Então eu vou colocar aqui, um BR, tá? Só para a gente ver isso abaixo. E vou colocar um campo para a pessoa, por exemplo, digitar uma mensagem. textArea é o meu campo. Daí ele já vem por padrão aqui. Posso definir um name para ele. Vou definir esse name como mensagem, né, MSG. E aí eu posso, por exemplo, se eu quiser que já tenha um texto previamente digitado nesse campo, eu vou adicionar o texto aqui, tá? Entre o início da tag e o final da tag. Se eu não colocar nada, por padrão, ele já vai aparecer vazio para que eu possa começar a digitar. Então, se eu visualizar lá no navegador, quando eu carrego a minha página, eu tenho um campo onde eu posso digitando o texto aqui, continuando, digitando o texto. Perceba que ele vai criando uma barra de rolagem. Então é um campo para que eu digite mais informações. Se eu for lá no meu editor de código e aplicar aqui, por exemplo, rows, quero 10, por exemplo. Quando eu visualizo isso no meu navegador e atualizo, ficou grande demais aqui, ele permite com que eu digite 10 caracteres aqui de linhas. Aí, à medida que eu for digitando mais, ele cria a barra de rolagem normalmente. Então eu posso definir tamanhos, larguras ali específicas com o rows e o cols, né, que seria a ideia de linhas e colunas, bem parecido com o que a gente utiliza em tabelas, tá? Não é um limite de caracteres para digitar no campo, é só o tamanho da caixa. E aí, por padrão, eu também consigo, essa caixa permite com que eu altere o tamanho dela de forma automática aqui, né, arrastando o cantinho aqui do meu campo. Tá? Então, textArea é um outro exemplo que a gente tem, que a gente pode utilizar em formulários. Beleza? A gente tem alguns outros campos que foram incorporados na versão nova do HTML, HTML5. Tá? Esses campos, todos eles são inputs, né, como a gente viu lá no início, input text, input password, input file, todos os campos específicos, com a diferença que o type deles vai ser específico a algum desses daqui. Então, se eu definir o type do meu input como date, automaticamente ele vai criar uma caixa, um input, para que eu consiga selecionar uma data. Então, quando eu clicar, ele vai me mostrar justamente uma janela ali específica para eu selecionar uma data clicando mesmo. A gente vai ver o exemplo daqui a pouco. Input type e-mail, ele é padrão para e-mails. Né? Então, toda vez que eu tiver um campo de e-mail, normalmente a gente define esse tipo. Quando esse tipo está como obrigatório no meu formulário, ele só vai permitir enviar a informação se o campo tiver preenchido corretamente. Por exemplo, se durante tudo que você digitou tem um arroba, tem alguma informação e tem um ponto, né, que é normalmente o padrão de um e-mail. Todo e-mail tem um arroba, por exemplo. Então, é necessário que essas informações estejam presentes para que o campo seja validado. Input type number, que ele permite apenas números, né, serem digitados. Month, que seria a ideia de mês, você seleciona um mês específico do ano. Color, que é um campo que você vai permitir com que você selecione uma cor específica. Search, que seria para campos de busca. Ele não vai fazer a busca automática. Claro que você precisa de uma linguagem para trabalhar com essa busca. O que ele vai mudar de um campo input normal? Quando você começar a digitar a informação, no canto direito do input vai aparecer um X.
que é a possibilidade de você clicar ali e apagar todo o seu campo. É a única diferença que tem visualmente, né, do campo de texto simples para o input. URL para digitar algum link da internet. Week para você selecionar uma semana específica do ano. Range, que seria a ideia de você ter um botão para arrastar para a esquerda ou para a direita. Por exemplo, aqui no exemplo a gente tem, defina seu nível de satisfação. Pouco satisfeito. Se o usuário estiver pouco satisfeito, ele clica nesse botão e arrasta para a esquerda. Se ele estiver muito satisfeito, ele clica e arrasta para a direita. Input Type Hidden, que seria a ideia de você ter um campo oculto no seu formulário. Normalmente quando a gente tem um identificador ou alguma coisa que a gente quer passar para o nosso formulário, já previamente definido, sem que o usuário precise digitar algo, normalmente a gente utiliza esse tipo de input para definir um campo oculto. O usuário não consegue visualizar, mas é uma informação que a gente está enviando do nosso formulário. Tá? Então vamos para o nosso código para visualizar esses exemplos. Vou excluir esses que a gente já fez, só para não ficar tão carregada a nossa visualização. E aí eu posso definir aqui, input, e aí type, por exemplo, se eu definir date, tá? Vou colocar meu name aqui como data. Vou colocar aqui, por exemplo, data de nascimento, é o meu campo aqui. Vou definir um outro campo como e-mail, por exemplo. Input type e-mail. E o meu name eu vou colocar também e-mail. O outro campo que a gente vai definir, só para a gente visualizar todas as possibilidades que a gente viu ali, input type number. Vou colocar aqui, idade. A idade é um número, né? Então, só para a gente visualizar. Vou colocar um BR entre cada um deles, para jogar um em cada linha. Outro que a gente pode utilizar aqui, cor. Input type color. E aí name cor. Busca, campo de busca. Input type search. Name busca. Por padrão ele não vai ter diferença do input, a gente vai visualizar isso na prática, tá? O exemplo do range, né? Input type range. Vou visualizar isso no navegador. Atualizei. E aí eu tenho o campo data. Só o fato de eu definir ele como type date, quando eu clico aqui, ele me abre um calendário para que eu possa selecionar uma data específica. Tá? Então eu cliquei, posso selecionar a data, eu posso vir aqui e selecionar o ano específico, o mês e o dia. E-mail. A princípio eu não tenho uma máscara, por exemplo, eu não consigo visualizar uma diferença de um campo texto simples, só quando eu tentar enviar o formulário mesmo. Idade, você pode ver aqui, eu não consigo digitar letras, estou tentando digitar alguma letra, não tem a possibilidade. Eu posso digitar números e eu posso ir aumentando e diminuindo esse número, tá? Color, ele me abre uma possibilidade aqui de selecionar alguma cor específica. Se eu selecionar a cor, tem a possibilidade de mudar aqui para hexadecimal, RGB, então eu posso selecionar uma cor. O campo de busca, quando eu começo a digitar, perceba que ele criou um xizinho aqui que eu clico, ele apaga, o que um campo comum de texto não faz. E o range, que é a ideia de você poder movimentar uma barra ali, né? Por exemplo, pouco satisfeito, muito satisfeito. Tá? Então são os exemplos que nós temos de campo de formulários que a gente pode utilizar aí no decorrer do desenvolvimento aí dos nossos formulários. Voltando lá para o nosso slide, a gente tem algumas instruções finais aqui que a gente pode utilizar nos nossos formulários. O campo label
a ideia desse campo é você criar uma marcação entre o texto do seu elemento e o elemento em si, né, o input. Eu posso, onde, por exemplo, ele vai ter uma certa ligação. Quando eu clicar no texto, ele vai selecionar o input para eu visualizar. A gente vai fazer um exemplo disso. E eu tenho a possibilidade de adicionar o field set, que é uma marcação em volta do meu formulário, e o legend, que é como se fosse um título para aquela marcação específica. Né? O field set e o legend, eles são colocados em conjunto, ele pode ser colocado em conjunto, e eles irão aplicar aí uma divisão para o meu formulário e como se fosse uma legenda para aquela divisão. Beleza? Então vamos visualizar isso na prática. Vamos lá para o nosso editor de código. Eu vou fazer o exemplo aqui, vou apagar todas essas informações para não ficar sobrecarregado. Eu vou colocar dois inputs, o input type text simples e o input type password. Seria meu nome e minha senha, tá? Vou colocar um nome aqui específico para eu saber o que significa esse campo. Então, nome e senha. E aí eu posso adicionar um label específico para essa instrução, para fazer um vínculo entre ela e o meu campo. Como que eu faço isso? Eu utilizo a tag label. Vou fechar essa tag. E junto com o label eu vou colocar uma instrução chamada for, tá? Que eu vou definir um identificador para o meu campo de texto. Então, vou colocar aqui, por exemplo, for nome. Para eu vincular esse label, ou seja, esse texto, com o meu campo input, eu preciso vir aqui e colocar um identificador chamado nome. Tá? Vou fazer a mesma coisa para minha senha. Vou colocar um BR aqui para dar uma quebra de linha. E vou colocar label e fechar essa tag. For, vou colocar aqui pass de senha, tá? De password. E aí eu venho aqui no meu campo e coloco pass, tá? As outras duas instruções que eu posso adicionar é a instrução field set. Ele é colocado dentro do meu formulário, dentro do meu form. Eu vou colocar ele aqui e até onde eu quero que finalize a minha marcação, tá? Então eu vou colocar, dar um espaço aqui para você visualizar melhor. E junto com o field set eu tenho a instrução legend, que eu vou colocar aqui dados de login. Tá? Então o que eu adicionei aqui? Eu adicionei o label no campo, fazendo a ligação do campo com o identificador. Adicionei o field set, que é a marcação, e o legend, né, que seria a instrução aqui, a informação dados de login. Então vamos lá no navegador para a gente visualizar isso. Quando eu atualizo a minha página, ó, o field set é toda essa marcação aqui em volta do meu formulário. Dados de login é o meu legend que eu adicionei. E aí, ó, quando eu clico, por exemplo, na palavra nome, quando eu clico nela, ele seleciona o meu campo. Por quê? Porque através do label eu vinculei o meu campo com o texto de informação desse campo. Tá? Então, quando eu clico em senha, ó, ele seleciona o campo senha. Cliquei em nome, ele seleciona o campo nome. Se eu for lá, por exemplo, no meu código e tirar essa informação, vou tirar aqui, por exemplo, ó, for nome, vou tirar. E for pass, vou tirar. Quando eu visualizo isso no navegador, vou atualizar aqui e eu clico em nome, nada é selecionado. Por quê? Esse texto não está vinculado com o campo específico. Voltando lá no meu código, e eu adicionar novamente o for, que está ligado com o ID nome. Quando eu visualizo o navegador, atualizo a minha página, clico aqui na palavra, ela está vinculada àquele campo. Então quando eu clico, então eu crio um rótulo para aquele
para todo o campo, tanto a informação que ele contém, como o campo de digitação mesmo, tá? Então, com essas informações, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre formulários. Lembrando, se você não assistiu a aula anterior, você pode voltar lá e assistir, pegar todas as informações, entender quais instruções eu coloco dentro da tag form, por exemplo, action, o method, para que serve os dois, qual a diferença entre os dois. Então, essas instruções a gente tem dos formulários e a gente finaliza a nossa aula por aqui. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.